CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Obras Póstumas. A Dilane fará a leitura do Evangelho antes de começarmos os estudos. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. E ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França. 1863. Mestre Jesus, envolvidos na mensagem desse Espírito, rogamos a inspiração dele, desse Espírito, dessa alma querida, bem como a inspiração do altivo e dos guias da nossa casa de amor, para o estudo de hoje, que trataremos do orgulho, da humildade, e vemos que foi neste campo
que essa alma, que este espírito faliu. Que Deus o abençoe e esperamos que essa alma esteja bem, já resolvidos os seus problemas. E nós outros que continuamos aqui na terra, encontremos forças nesta mensagem, na mensagem que iremos estudar sobre o egoísmo e o orgulho, para nos tornarmos homens melhores, homens de bem. Inspira-nos. Que seja então em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, do amor de Allan Kardec, de Leon Denis, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Dá para ver se tem rosa ali, se chegou o molho. Tiago, liga assim na rádio, por favor. Liga para lá para saber. Toma. Está escrito rosas. Não é rosa não, rosas. Se tiver, a gente busca lá. Então vamos lá. O egoísmo e o orgulho. Suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Página 229. Vou ler o primeiro parágrafo. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e quer sua própria satisfação antes de tudo, cada um procura naturalmente proporcionar-se esta satisfação a qualquer preço e sacrifica sem escrúpulo os interesses de outrem, desde as menores coisas até as maiores, na ordem moral como na ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, porque cada um quer afastar com intrigas seu vizinho. Olha de onde surge a intriga, a fofoca. No egoísmo. No egoísmo, no orgulho. Quando você diz mal de alguém, você está dizendo assim, eu sou melhor do que essa pessoa. Eu não faço o que ela faz. E muitas vezes você faz até pior. Mas o egoísmo faz com que você jogue a tua sujeira para debaixo do tapete. E ele continua. O egoísmo tem a sua origem no orgulho. O que é o orgulho? É uma ideia superior que você faz de você. E o que é o egoísmo? O egoísmo é você ser o centro das atenções, você é mais importante do que todo mundo. Bom dia. Então ele está dizendo que o egoísmo tem a sua origem no orgulho. Se o orgulho é um sentimento elevado que você faz de você, você vai primeiro cuidar de você. Você vai achar que primeiro é você, primeiro eu. Isso é tão comum que você tem ditos populares, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, depois eu, meu filho, o que é meu é para aqui. Então, isso se origina em quê? Na supervalorização que você faz da personalidade. Está entendendo, Adilane? Você se acha superior. Então, o egoísmo tem a sua origem no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros. Olha aí. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, milindra-se com tudo que, segundo ele, é um golpe contra os seus direitos. Olha aí o milindre de onde vem. Tem tudo a ver com o que você falou assim. Tudo como nós estudamos ontem. É um milindre. Por quê?
Você se julga superior, porque como é que ele falou assim comigo? Isso é um golpe, como o meu. Por que me chamou a minha atenção? Quem é essa pessoa para chamar a minha atenção? Aí você se melindra. Em vez de você fazer uma autoanálise, ver onde você errou, ver se aquela pessoa está certa ou não. E você vai conversar com ela, então. Não se melindrar. O egoísmo e o orgulho têm sua origem num sentimento natural, o instinto de conservação. Isso daqui é a chave de tudo. Está no instinto de conservação, está na raiz. A raiz é o instinto de conservação. Está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala do egoísmo. É que eu não me lembro a questão, acho que é 912, por aí, deixa eu ver se é aqui mesmo. 912, 900, deixa eu ver se é aqui. Ali não, são as paixões. Está aqui, 913. Olha o que ele diz aqui na 913 do Livro dos Espíritos. É a 13, 14, 15, 16 e 17. 913. Olha só, eu vou ler a 17. Eu vou ler a 17 aqui. Não, vou ler a 13. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Radical significa estar na raiz. Radical. Resposta: já temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa do egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se, desde a vida da perfeição moral, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha o que ele fala aqui na 914. Vamos lá, para a gente entender isso aí. Estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, o meu primeiro, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a consegui-lo? Resposta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Outra questão, para vocês verem onde é que está a raiz. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, está dizendo que é inerente à espécie humana, porque ele colocou aqui em Obras Póstumas que o egoísmo e o orgulho têm a sua origem no sentimento natural, que é um instinto de conservação. Então a raiz está no instinto de conservação. Quando éramos mais primitivos, a gente precisava do orgulho, do egoísmo para sobreviver. Aí a gente ia arrastando isso até agora. Aí ele vem desenvolvendo a questão. Na 16 tem uma resposta assim: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que o compreendesse a necessidade de extirpá-lo. E ele vai mais longe ainda. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque se origina na influência da matéria, de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. Aí ele vai continuar ali. Então, na verdade, o egoísmo faz parte, é inerente ao ser humano, porque se ele se baseia no sentimento
no instinto de conservação. Então, quando você é animal, está no reino animal, você tem que cuidar de você, da sua vida, senão você vira comidinha de onça. Um vira comidinha do outro, não é assim? Então, todos têm que se defender. Um vira comida do outro, é só bobear. Acha que a onça é a mais forte? Quando a cobra pega a onça, se ela bobear. Então, o que tem ali? O instinto de conservação. Tem que tratar de si. Olha aí onde começa o egoísmo. Então, ele faz parte do desenvolvimento do ser. E à medida que você vai progredindo, você vai dando menos importância às coisas materiais, como ele colocou ali. Aí ele continua aqui, vamos para obras póstumas, ó. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode ter feito de inútil. Deus não criou absolutamente o mal. É o homem que o produz pelo abuso que fez dos dons de Deus, em virtude de seu livre arbítrio. Esse sentimento encerrado nos justos limites é bom, portanto, em si mesmo, portanto, em si mesmo. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Quer dizer, o exagero é o quê? Exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Então, como o instinto de conservação fazia parte, e agora você exagerando esse instinto, você vai chegar no egoísmo e no orgulho. Os dois se fundem ali, né? Assim também se dá com todas as paixões que o homem desvia frequentemente do seu objetivo providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, criou-o simples e ignorante. É o homem que se faz egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Está aí a origem de tudo. Hã? Que beleza! Então, a origem do egoísmo, que é a chaga da humanidade, você vê na política, você vê cada um, que, em vez de trabalhar para os outros, trabalha para si. A origem está lá no instinto de conservação, faz parte da evolução. Então, o homem mais próximo do animal do que de Deus, do que da angelitude, ele exagera esse sentimento, essa necessidade que ele tem, que é o instinto de conservação. Daí surge o egoísmo. Então, você tem que combater ali na raiz. Eu tenho que ter a posse do necessário. Eu tenho que ver o que é necessário para mim e o que não tem, que não é. Aí entra a doutrina espírita, uma coisa vai emendando na outra, a caridade. Porque com o trabalho de caridade, você está extirpando o egoísmo pela raiz. Você está se doando, você está dando o seu tempo, você está dando o que é teu, para você extirpar esse grande mal. Continua aí, Adilane. E outra coisa é o materialismo, né? Quanto mais materialista, Mais egoísta, mais egoísta. na hora que você está praticando a caridade, você vai abandonando. Aí é o altruísmo. A caridade é o contrário do egoísmo, do ego, do centralizar em você, né? Vai desapegando das coisas, vai pensando, para que eu quero tudo para mim? Deus, Para que eu quero tudo para mim? Aí conta lá a moça que o Chico estava lá comprando tomate no mercado, aí ele botava um tomate bom e um tomate ruim. Tomate bom, tomate ruim. Acho que o Chico está cego, ele não está enxergando direito. Está botando o tomate ruim. Chico, você não deixou eu catar para você não está vendo que está botando tomate ruim? Não, eu estou vendo, pode sentar aí. É porque se eu levar só os bons, vão ficar só os ruins para os outros. Olha o sentimento dele, né? olha como a gente está longe. Pois é. Como é que está o menino ali? Leia aí, Adilane. Os homens não podem ser Isso aí. felizes
se não viverem em paz. Quer dizer, esse microfone aqui tá bom? Ontem tá muito ruim os áudios ontem, tá? As palestras de ontem. O áudio ontem estava ruim. Hã? Hoje está bom. Os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. Quer dizer, se não estiverem animados por um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência. Condescendências recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem se esmagar uns aos outros. Então a gente não pode ser feliz enquanto não vivermos em paz. Aí você vê as mensagens daqui da casa, paz. Não está falando aquilo tudo. Tenham paz. Porque se você não viver em paz, você está sempre... Se você não tiver sempre esse sentimento que ele botou de condescendência, que é de compreensão com o outro, de benevolência, de ser benévolo com o outro, a gente vai sempre sofrer, porque na maioria das vezes é um querendo esmagar o outro por causa do egoísmo. Continua. A caridade resume em todas as condições e todos os deveres sociais. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Que está a caridade. Elas, porém, supõem a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Portanto, com estes vícios, não há verdadeira fraternidade. Logo, não há igualdade, nem liberdade, porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Aí estarão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto reinarem os sistemas sociais mais generosos, os mais sabiamente combinados desabarão sobre seus golpes. Está entendendo? Olha só, o que ele está dizendo aqui? O que diz ali a mensagem que a Dilane leu ali da Rainha de França. Ela fala da abnegação. Ela fala da caridade, não é? Que aí sim você vai encontrar a paz do outro lado. Agora, como ele colocou aqui, a abnegação, o que é a abnegação? O abnegado é o dedicado, né? O compromissado, o dedicado. A abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Portanto, com esses vícios não há verdadeira fraternidade. Não tem como ter fraternidade com orgulho e egoísmo, porque querem tudo para si. Vamos lá. É belo, sem dúvida, continua, proclamar o reino da fraternidade. Mas que adianta? Se existe uma causa destrutiva. Então, o que adianta você ficar proclamando a fraternidade, falando dela, mas se existe uma causa destrutiva? É construir sobre malsã. Numa tal região... É construir sobre um terreno movediço. Tanto quanto decretar a saúde numa região malsã. Numa tal região, se quisermos que os homens estejam bem, não basta enviar médicos,
pois eles morrerão como os outros. É preciso destruir as causas da insalubridade. Se desejam que eles vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir as causas dos antagonismos. É preciso atacar o princípio do mal, o orgulho e o egoísmo. Aí está a chaga. Aí deve-se concentrar toda a atenção daqueles que querem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir este obstáculo, eles verão seus esforços paralisados, não somente por uma resistência da inércia, mas por uma força ativa que trabalhará incessantemente para destruir sua obra. Porque toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Então vamos lá. Você entendeu o que você leu? Sim, senhor. Então explica. Eu entendi que o que toda ideia boa que uma pessoa tem, ele diz para a pessoa que tentar fazer alguma coisa, supondo, vai fazer um trabalho. Você tem que começar a agir fazendo com a caridade, tratando com amor, para que haja mudança. Que você só implantando material não vai haver mudança. E é isso que a gente vê que acontece nas coisas. Porque isso aqui é um estudo muito bonito. O senhor, supondo, dando um exemplo aí do governo, montou o BRT, aquelas coisas lindas, um jeito mais rápido de chegar ao trabalho, mas como que está o BRT hoje? Como que está aquilo ali? É uma coisa bizarra, um troço tudo bagunçado, cheio de gente caindo, pendurado por tudo quanto é lado. Se eles plantassem a educação primeiro, corrigissem, levassem amor para aquele povo ali, ensinassem ele como usar, com certeza o negócio ia estar mais preservado direitinho, não é? É isso aí, muito bom exemplo. Eu vou dar uma lida direto nesse parágrafo, que esse exemplo da Dilane aí do BRT, por exemplo, é muito bom. Não deu educação, o povo não sabe usar. E é o que ele fala aqui no final aqui, ó, que tudo que é de bom que você vai fazer, vai existir muitos querendo destruir. Tá aí no finalzinho. Ali o outro. Vai. Então vamos lá. Os homens não podem ser felizes, estou lendo novamente, tá? Os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. Olha aí a paz. Quer dizer, se não estiverem animados por um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendências recíprocas. De uma palavra, enquanto procurarem se esmagar uns aos outros. Então, enquanto a gente procurar esmagar um ao outro, a gente nunca vai ser feliz. Tem que ter esses sentimentos de indulgência, de benevolência, de condescendências. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Elas, porém, supõem a abnegação. Então, para ser caridoso, tem que ser abnegado.
e todos os deveres sociais. O que são os deveres sociais? A nossa convivência com a sociedade precisa sempre ser envolta com a caridade e a fraternidade. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Portanto, com estes vícios não há verdadeira fraternidade. Logo, não há igualdade nem liberdade. Porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Aí estarão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto reinarem os sistemas sociais mais generosos, os mais sabiamente combinados desabarão sob seus golpes. É belo, sem dúvida, proclamar o reino da fraternidade, mas de que adianta se existe uma causa destrutiva? É construir sobre um terreno movediço, tanto quanto decretar a saúde de uma região malsã. Numa tal região, se quisermos que os homens estejam bem, não basta enviar médicos, pois eles morrerão como os outros. É preciso destruir a causa da insalubridade, se desejam que eles vivam como irmãos na terra. Não basta dar-lhes lições de moral, é preciso destruir as causas do antagonismo, é preciso atacar o princípio do mal, o orgulho e o egoísmo. Aí está a chaga. Aí deve-se concentrar toda a atenção daqueles que querem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir este obstáculo, eles verão seus esforços paralisados, não somente por uma resistência da inércia, mas por uma força ativa que trabalhará incessantemente para destruir sua obra, porque toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Então, enquanto não houver fraternidade, enquanto não houver a caridade nas relações sociais, a gente nunca vai ser feliz. E a educação entra nisso aí. A educação. Bem forte, ainda bem que eu estou aqui, que eu não estou no microfone, isso não pode ser dito, são as formas, né, a atitude dos nossos dois últimos presidentes. É verdade. Né? Nossa Senhora, olha, é uma diferença assim, Enorme. Não dá nem para comparar. não dá nem para comparar. Destruir o orgulho e o egoísmo é coisa impossível, dir-se-á, porque estes vícios são inerentes à espécie humana. Olha só, é inerente, está na raiz, é radical, faz parte do processo evolutivo. Se assim fosse, destruir o egoísmo e o orgulho é coisa impossível, dir-se-á, porque estes vícios estão inerentes à espécie humana. Se assim fosse, seria preciso desesperar-se com todo o progresso moral. Todavia, quando se considera o homem nas diferentes épocas, não se pode menosprezar um processo evidente, um progresso evidente. Logo, se ele progrediu, ainda pode progredir. Por outro lado, não se encontrará nenhum homem desprovido de orgulho e de egoísmo? A gente via isso no Chico. Não se vêem, ao contrário, dessas naturezas generosas em quem o sentimento de amor ao próximo, de humildade, de devotamento e de abnegação parece inato? O número é menor do que o dos egoístas, isto é certo. De outra forma, não fariam estes últimos a lei. Mas há mais dessas criaturas do que se imagina e se parecem tão pouco numerosos. É que o orgulho coloca-se em evidência, enquanto que a virtude modesta aparece na sombra. Se, portanto, o egoísmo e o orgulho fossem as condições necessárias da humanidade, como as de se alimentar para viver, não haveria aí exceções. O ponto é essencial, é, pois, de conseguir fazer com que a exceção passe a se constituir a regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. Então, se faz parte da evolução, se está no instinto de conservação, alguns vão dizer, como ele colocou aqui, é impossível de tirar. Não, porque a gente tem exemplos e muitos exemplos de pessoas que não têm mais o egoísmo. Vide Jesus Cristo, que é o nosso modelo.
Ah, mas é Jesus. Vídeo Chico, vídeo Altivo, vídeo Divaldo, vídeo tantas pessoas aí abnegadas, dedicadas. Então você tem que combater o problema na raiz. Você tem que trabalhar ali, não é? Então, vamos lá. Entenderam isso? Ah, é possível a gente fazer do altruísmo a maioria. É isso que vai fazer o mundo de regeneração. Vai ter mais gente altruísta, abnegada, caridosa, do que orgulhosa e egoísta. Que se identifique, vai, Adilane. Que se identifique o homem. A principal dessas causas, eu anotei. A principal dessas causas se deve evidentemente à falsa ideia que o homem faz da sua natureza, de seu passado e de seu futuro. Não sabendo de onde vem, acredita-se mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensamento na vida terrestre. Deseja tão agradável quanto possível. Deseja todas as satisfações, todos os gozos. É por isso que pisa no seu vizinho, se este lhe opõe algum obstáculo. Mas para isso é preciso que ele domine. A igualdade daria aos outros direitos que ele quer só para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade ele a quer para si e não a concede aos outros, senão quando ela nenhum prejuízo traz às suas prerrogativas, tendo cada um as mesmas pretensões. Daí resultam conflitos perpétuos que fazem pagar bem caro os poucos gozos que lhes chegam a obter. Então, novamente, para se combater isso, a educação. Se o homem não sabe quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai viver para ele. A minha vida é só essa, eu estou aqui, primeiro eu, depois eu. Sim. Só depois eu de novo. Não é assim? Ainda ele diz que faz pagar bem caro. São essas coisas que a gente vê por aí. A pessoa, para ter uma coisa dela, tem que pagar para o outro um absurdo. Sempre o egoísmo. Sempre o egoísmo. Gente, vamos parar por aqui. Deu 1 hora de estudo, de leitura. Já são 10h40. 40 minutos. Vamos parar e semana que vem a gente continua. Termina esse capítulo do egoísmo aí. Muito bom, bem esclarecedor, né? Então você precisa se conhecer, você precisa saber da sua origem, você precisa da educação. Aqui no Livro dos Espíritos também, o Kardec coloca sobre isso. Lá na Lei do Trabalho, quer ver? Na terceira parte do livro, tem os 3 reinos, Lei do Trabalho. Na Lei do Trabalho tem uma observação. No final da Lei do Trabalho, depois da questão 685, ele coloca aqui uma observação. Vou ler essa observação e a gente faz a prece, tá? Está aqui na Lei de Trabalho. Não basta dizer ao homem que ele tem que trabalhar. É preciso também que aquele cuja existência depende do seu trabalho encontre ocupação
E isto é o que nem sempre acontece. Quando a falta de emprego se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Este equilíbrio, porém, supondo que ele seja possível, apresentará sempre intermitências, e durante esses intervalos o trabalhador não pode deixar de viver. Aí o que eu quero vai entrar aqui agora. Há um elemento que quase não se faz pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, o que incute hábitos, pois a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E ele vai falar aqui dessa desordem, dessa chaga social, por causa da falta de educação. E o egoísmo, ele está na raiz, mas a educação vai fazer com que você extirpe esse mal de você. E você vai desenvolvendo aí, né, a caridade, a abnegação, o amor, essas coisas todas, essas virtudes todas. Kardec, nesse capítulo, eu vejo que ele ficou pensando muito naquela frase que botaram na Europa, na França, né? Igualité, fraternité, Fraternidade, igualdade e liberdade. Liberdade, fraternidade e igualdade. É o próximo assunto. Pois é, está dando um preâmbulo. Ele ficou pensando nisso e falou assim: o que adianta escrever isso Se não tem educação. não tem? Liberté, igualité, fraternité. Olha o meu francês aí. E para ser igual, você tem que ensinar. Porque se não ensinar, não tem como. O próximo estudo, quando a gente acabar o egoísmo, que a gente vai acabar semana que vem, é isso aqui: liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele fez um preâmbulo. Como é que você vai ter liberdade, igualdade e fraternidade se não tem educação, se não trabalhou a base? E aí no livro dos Espíritos que o senhor acabou de ler, é como assim, como um vai trabalhar se ele não sabe trabalhar, não sabe o que é o trabalho? Tem que explicar, mostrar. Tem muita coisa para se fazer. Para saber. Vai lá, Dilane, faz a prece, por favor. Não, eu não, estou rouca. Médico Jesus, muito obrigado pela manhã de estudo. Muito obrigado aos guias da nossa casa, os guias aqui presentes, a Allan Kardec, pelos apontamentos pertinentes, muito pertinentes para todos nós. Obrigado ao altivo, aos espíritos guias desta casa de amor. Terminamos o nosso estudo, felizes por mais este aprendizado. Abençoa o nosso propósito de melhora íntima, de extirpar o egoísmo do nosso coração, da nossa alma, o nosso orgulho, ser também extirpado através do trabalho do amor e da caridade que encontramos na prática em nossa casa espírita e nos estudos, mostrando como se fazer. Que seja então em nome de Allan Kardec, desses abnegados espíritos queridos que estão junto a nós, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.